Muito bem, então vamos falar do assunto desta terça-feira, tá? Eu vou usar aqui o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde aí o tema principal é Meu reino não é deste mundo, tá? Bom, eu vou ler aqui algumas passagens desse capítulo, né, para que a gente tenha aí um diálogo sobre isso e podemos aí avançar no conhecimento, naquilo que a gente precisa para melhorar a nossa existência como espíritos encarnados, tá bom? Então vamos lá. Aqui no item 1 aqui, Pilatos, tornando a entrar, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse neste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Volta Pilatos, então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Bom, quando Jesus aí se refere, né, a que o reino dele não é deste mundo, né, é porque ele tem, obviamente, em seu pensamento, em sua consciência, a certeza da existência como espírito eterno, né? Sendo assim, vivendo no mundo material, né? Existindo no mundo material não representa a verdade de todos nós, né? E então ele não pode se achar nem se considerar o dono de alguma coisa, o possuidor de alguma coisa. Quando na verdade ele se refere no mesmo texto aqui quanto à questão da verdade, né? Que aqueles que pertencerem à verdade, né, sobre a existência, sobre a vida, como ela se manifesta, escutarão a minha voz. Então, ele deixa bem claro que aquele que criar um reino na Terra, esse reino é um reino de ilusão, é um reino de mentiras, né? E o reino verdadeiro de todos nós é aquele reino espiritual, aquele avanço espiritual, aquela conquista espiritual. E claro que sim, né, ele é o nosso governador, tanto da Terra como outros planetas que seguem aí as orientações de Jesus, mas um governador que chega a essa posição por mérito, né, de sua evolução, do seu amor, né, da sua compaixão e empatia para com seus irmãos menores, né? Então, esse rei que ele se torna para nós é nesse sentido do amor, né? Não no sentido da dominação, né? Do controle daqueles outros que estão abaixo dele, né? Na questão aí da evolução do espírito. Como nós somos tratados hoje, né? Nós somos tratados como o povo comum, né? O povo que vive, temos aí os grandes poderes por trás de nós, né? Que controlam toda a nossa existência, criando tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui ao longo do tempo, né? Todas as necessidades e dores que a gente experimenta nesta vida atual, né? E ele segue aqui, marquei algumas coisas aqui para a gente avaliar. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como fim, onde termina a humanidade, como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham puéreis. Então, assim, a gente tem que trabalhar, né? Como a gente já comentou aqui outras vezes, na criação, no desenvolvimento, para a vida eterna do espírito, e não para o momento atual. É isso que ele coloca aqui de vida futura, né? De necessidades futuras. Então, o que eu estou vivendo agora, terei como colheita obrigatória, todos nós, quando voltarmos à vida espiritual. E isso é algo que não fugirá, nem de mim, nem de vocês, né? Esse recebimento daquilo que eu mesmo construí, né? Edifiquei para mim, pelo tempo que eu estava aqui, né? Pelo tempo que passamos aqui. Então, avaliar isso na nossa existência é fundamental, porque se eu não construir valores no agora, valores positivos na minha existência atual, né? E perpetuar isso ao longo da vida, eu chegarei, poderíamos dizer assim,
pobre do outro lado, né? Porque sem esses valores, sem essa moral, eu nada terei na vida espiritual, né? A não ser as minhas próprias dores, né? As minhas desilusões, né? Porque se eu construir um reino aqui, como ele coloca, né? Me sentir o rei aqui, eu vou trabalhar questões que envolvem só a ordem dos pensamentos, a ordem dos pensamentos materiais, né? Sendo assim, estarei apegado à vida material, acreditando que os bens é que me situam, que me posicionam. Quanto que o que nos posiciona e nos situa é o pensamento, é o olhar sobre as questões que envolvem o espírito e a sua própria moralidade. Então, a vida futura está reservada a mim e a você, né? Não necessariamente uma nova existência material, poderíamos tirar um bom proveito dessa existência e assim galgar outros mundos, né? Galgar outras situações de evolução. Então temos que começar isso no agora. Então, não deixe para depois, né? Para outra vida, como muitas pessoas dizem, eu já ouvi isso. O que eu não fizer nessa, eu faço na próxima, não tem problema. Não, faça no agora, né? Você já está aqui, então aproveite o momento que você está aqui para que você se ilumine o quanto antes e se liberte dessa roda de reencarnação, tá? Vamos pensar aí e vibrar na vida futura como coloca aí Jesus para nós, tá bom? E aí eu separei aqui também, os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Então quer dizer aqui, pelo que Jesus deixa para nós, né, que todos nós um dia nos tornaremos anjos, chegaremos à condição de anjos, né, de espíritos elevados, não tenham dúvida disso, né? Nós estamos nesse caminho, percorreremos esse caminho, vai demorar muito tempo ainda, mas o tempo é uma menção dos encarnados, né? Teremos aí a eternidade para buscar essa angelitude, né, de todos nós, de todos os espíritos. E compete a nós aí começar esse caminho, né? Se você está estacionado, está paralisado, acreditando que tudo isso é muito difícil, complicado demais, essas palavras, esses textos, não consigo entender, não me entra na cabeça essas coisas, vá com calma, vá com paciência, com tempo. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, alguns livros do Chico Xavier, eu falei, como que eu vou conseguir ler esses negócios aqui, porque essas palavras de difícil entendimento, né? A gente precisa refletir sobre, não vou conseguir, né? Muita pergunta, né? Para quem tem déficit de atenção, né? Você se perde facilmente, sai facilmente daquela história, daquela informação. Eu falei, não, eu vou conseguir, né? E aí insisti no processo. Eu fui insistindo a ponto de hoje eu conseguir, né, ter um bom aproveitamento quando leio as coisas, um entendimento que eu considero para mim uma vitória pessoal, né? Porque para quem tinha as dificuldades que eu tinha em relação à leitura, eu consegui avançar nesse sentido. Se eu conseguir, todo mundo consegue, né? Então, é uma questão de persistência, tá? Uma questão de você investir o seu tempo, um pouco do seu tempo nisso, para que você compreenda isso e tenha clareza nesses aspectos. Eu vou confessar a vocês que o Livro dos Espíritos é um livro que me ajudou nesse sentido, né? Porque ele é muito direto, né? Não faz rodeio, né? Então, pergunta e a resposta, pergunta e a resposta, pergunta e a resposta. Então, isso para quem tem déficit de atenção vai muito bem, né? Tanto que a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, os comentários do Kardec, que são comentários extensos às vezes, né? Eu pulei todos os comentários, porque eu falava, nossa, coisa chata, né? Ter que ler tudo aquilo ali. E as letrinhas pequenininhas, né? Depende do livro que você compra, um livro antigo, aí o comentário sempre tem uma fonte ali, tamanho da caixa pequena, aí o negócio, né, ruim de ler e tudo mais e tal. Mas já na segunda vez eu já li os comentários, na terceira, na quarta, enfim, eu não deixo de ler agora mais os comentários, porque fui me educando nesse sentido. E se foi possível para mim, também será possível para todos nós, tá? Bom, mais tarde Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso.
E esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus. Então, Jesus diz aí que haverá uma nova terra para nós, né? Baseado nisso que ele coloca aqui. Se a gente seguir esse caminho do bem, se transformar, construir valores, né, de conduta, de moral, viveremos nessa terra feliz, nesse mundo aí, que de fato segue os mandamentos de Deus, né, que de fato vivem em igualdade e em fraternidade. Então é uma questão aí de tempo, uma questão de momento, né, fatos que acontecerão ainda na nossa existência, como civilização atual, para que esse mundo um dia chegue, tá? E onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e é aí que ele está, em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra, tá? Entretanto, Jesus, conformado seu ensino ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem os esclarecer, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém consegue escapar. Então veja aqui que ele deixa muito claro isso. Nós estamos falando de 2000 e tantos anos atrás, onde a maioria dos espíritos encarnados naquele momento não conseguiriam compreender mais profundidade nas palavras de Jesus. Então, ele colocou aquilo que era compreensível, né, e que seria mais compreensível ainda ao longo prazo, lá na frente, para que aqueles espíritos entendessem que a vida futura era uma necessidade. Que vida futura era essa? A reencarnação, né? Então nós experimentaremos muitas vidas até atingir aí uma maturidade espiritual condizente aí com uma evolução para o que se propõe a Terra para nós nesse momento, tá? Então, ele deixou isso para nós muito bem detalhado. Depois, nós sabemos que o Kardec, né, que é o dito o Consolador, né, traria aí muito entendimento sobre isso, sobre essas parábolas. Não à toa estamos lendo esse livro aqui, na necessidade que a gente pudesse entender melhor aquilo que Jesus trouxe aí de conhecimento, tá? E eu me atrevo aí a complementar isso, não somente eu, mas outras pessoas também falam a mesma coisa, que Chico Xavier aí foi também uma peça importante nisso, que ele trouxe ainda mais simplificado, né? Esse propósito de viver no bem, propósito de viver em fraternidade, em caridade, o justo, né? O correto, o honesto da vida futura. Então, houveram aí 3 níveis, né, de educação. As parábolas de Jesus, depois Kardec aí com todo o Pentateuco dele aí dos livros, depois o Chico com as suas mais de 500 obras, né? E eu espero que certamente aí, espero e acredito, né, que certamente que no futuro haverá outros aí que trarão um conhecimento ainda mais aprofundado disso, uma perspectiva mais profunda, né, sobre as questões que envolvem o espírito. Então, as informações não chegam para nós, muitas vezes, na medida do que a gente espera, porque não seria uma compreensão geral, né? Então, tudo aquilo que dificultar para alguns e facilitar para outros, não faz sentido com que a espiritualidade traga esse conhecimento para nós. Porque se o conhecimento for complexo demais, ele causa segregação, né? Então, sendo assim, ele não é útil para a grande maioria, tá? Ele tem que ser útil para a grande maioria. Jesus ensinou princípios básicos, né? Amor, respeito, né? Honrar pai e mãe, por aí vai. Então, o conhecimento que vem tem que ter a mesma ideia, a mesma linha de atuação, tá? Bom, aí ele coloca aqui também alguns trechos que eu fui separando, tá? A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. Então é isso que eu estava dizendo, né? Se nós nos colocarmos como reis, detentores da matéria, possuidores de matéria, dono de matéria, ela completamente se desfaz no momento da nossa desencarnação, né? Se levarmos conosco um sentido de realeza sobre os pensamentos, sobre as emoções, sobre o convívio com as pessoas, a harmonia com as pessoas, seremos, entre aspas, reis na vida espiritual, né? Porque chegaremos numa condição mais positiva, muito mais harmônica, tá?
E aí ele continua dizendo aqui, né, a esse título, Jesus não é um rei mais poderoso do que potentados. Foi, pois, com razão que disse Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, ele é o reino dele, né, a força dele é a força espiritual, tá? Bom, outra coisa que eu peguei aqui, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Vou ler novamente isso daqui, tá? Muitas pessoas, às vezes, me criticam, né? Não só a mim, mas outros também, quando falo sobre a vida física, né? Não que eu vejo como uma coisa negativa, muito pelo contrário, eu a vejo como uma coisa positiva. Mas alimentar um estado que não é o meu, que não é o seu, é algo leviano para consigo mesmo, tá? Vou repetir aqui. A vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Então, ele coloca muito bem aqui o ingrato, né? Por que ingrato? Por que a vida material ela é ingrata? Por que nós viemos buscar aqui? Nós viemos buscar aqui expiações e provas. Vivemos num mundo, né, onde as pessoas, né, vivem umas contra as outras, lutando uma contra a outra, promovendo o mal um para o outro, né? Colocando-se maior do que o outro, se colocando acima do outro, né? Desprezando a dor do outro, desprezando o momento do outro. Então isso, para quem tem olhos para ver, é ingrato, né? É algo que a gente pensa assim, puxa, poderia ser tão diferente isso, né? Poderíamos estar vivendo aqui momentos muito melhores se agíssemos em conjunto no mesmo ideal, mas não agimos ainda, né? Então, sendo assim, é uma passagem em um país ingrato, que seria a vida material, que é o nosso estado atual. Mas, friso aqui, uma passagem, não é o definitivo, né? Sendo assim, haverá situações melhores lá na frente, se você construir um reino de sabedoria, tá? Vamos lá. Deus não condena, pois os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres, em prejuízo das coisas da alma, é contra esse abuso que estão premonidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus. Vamos lá, vamos novamente. Deus não condena os prazeres terrestres, muito pelo contrário, tá? Nós temos que festejar, temos que ter alegria, temos que viver bem, mas o abuso desses prazeres, né? E nós sabemos quando nós estamos além da necessidade, né? Além daquilo que a gente precisa de fato para a nossa vida, para a nossa existência. E esse abuso nos causa dor, nos causará dor quando regressarmos à vida espiritual. É contra esse abuso, né, que estão premonidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus, tá? Então, atenção a isso, né? Não construa o seu reino aqui na terra. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Ou seja, assim, uma frase importantíssima aqui, que eu vou até levar essa frase aqui para os meus cursos, né, presenciais, vou repeti-la aqui novamente. Aquele que se identifica com a vida futura, ou seja, aquele que pensa como espírito, né, sabe que estará na espiritualidade depois desse momento aqui, se assemelha a um homem rico que perde uma pequena soma, ou seja, perca o corpo físico, a situação física, sem com isso se perturbar, né? Então eu vou deixar aqui pessoas que eu tenho afetividade por elas, deixarei coisas que eu produzi aqui, um pouco da minha história aqui, perderei isso, mas estou de volta à vida espiritual, de volta à verdade. Então há muitos mais ganhos nesse processo, né? Agora, ao contrário, aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre, ou seja, sobre a matéria, é como um homem pobre, né? Um homem que não tem nada, na verdade, ele só tem coisas materiais, que perde tudo o que possui e se desespera, porque chegará ao mundo espiritual nu, sem nada, né? Completamente sem condição de exigir nada, de ter nenhum benefício, porque ele estará vibrando numa frequência muito material e muito densa. Sendo assim, ele colherá os frutos da sua plantação, ok? E para encerrar aqui, vou ler aqui
o último item que eu grifei aqui, tá? E depois a gente vai ler as perguntas aí de vocês. Bom, o texto aqui é de uma rainha da França, tá? Le Havre, 1863. Eu achei muito interessante esse texto aqui, que vai ilustrar ainda mais essa conversa que nós estamos tendo aí sobre os reinos, tá? Ó Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo. Por que é preciso sofrer para alcançar o céu? E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo do que não agarram senão uma sombra. E negligenciam os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. E o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueceis. Tá? Então ela deixou bem claro aqui, daqueles que criam, né, um reino terrestre, né, empilham coisas materiais e chegam do outro lado agarrando uma sombra, né, uma ideia negativa, um peso negativo sobre si mesmo. Né? Então, a colheita mais do que obrigatória quando chegarmos aí à vida espiritual. Então, assim, quando a gente lê um capítulo, por exemplo, aqui eu, claro, grifei alguns pontos aqui que eu achava interessante para nós falar nesta live, né? E se você ler aí o capítulo, deixa eu ver quantas páginas são. 1, 2, 3, 4 páginas, né? Um conhecimento aí muito profundo, né? E uma reflexão muito profunda também do que somos na atualidade, como vivemos, e o que de fato nós temos que trabalhar no nosso pensamento, a nossa consciência, né, para alcançar aí um lugar melhor para nós mesmos. Né? Porque se angariarmos dor, levaremos dor. Se angariarmos bênçãos, levaremos bênçãos para a vida espiritual. Então essa foi o nosso tema de hoje, a parábola de hoje, né, de terça-feira aí, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então toda terça-feira eu vou fazer um capítulo, né, para a gente aprender mais com essas palavras e desenvolver aí o nosso entendimento frente aí às lições do nosso grande Mestre Jesus, tá?